Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, a educação agredida. Em Porto Alegre, mais uma professora é vítima de ataque. Ela teve os dentes quebrados pela irmã de um estudante. O dia foi de protestos. Somos educadores, nós lutamos por uma sociedade melhor, para um mundo de paz, e nós somos agredidos. No interior, violência termina em agressões entre alunos em duas cidades. Esta imagem mostra adolescentes brigando dentro de sala de aula, enquanto o professor continua escrevendo no quadro negro. Armas em poder dos detentos? Isso mesmo. 8 presos ficaram feridos em troca de tiros, entre eles no presídio estadual de Alegrete. 4 estradas federais voltarão a ter cobrança de pedágio em 2019 no Rio Grande do Sul. BR-386, 101, 448 e 290 custarão R$ 4,30. Você vai conferir todo o movimento de saída de Porto Alegre para o feriadão de finados e ainda a previsão do tempo. Na agenda cultural, a Praça da Alfândega volta a ser dos leitores. Começa hoje a Feira do Livro de Porto Alegre. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O dia foi de protesto, mais uma vez, contra a violência em outro colégio público de Porto Alegre. As aulas na Escola Municipal Grande Oriente, zona norte da capital, tiveram que ser suspensas hoje, depois que mais uma professora foi agredida a socos pela irmã de um estudante. No início da tarde, pais, alunos e professores fizeram uma caminhada pelas ruas do bairro Rubem Berta pedindo justiça e paz. Nós somos educadores, nós lutamos por uma sociedade melhor, para um mundo de paz, e nós somos agredidos, como a minha colega foi, não foi ela que foi agredida, todos nós levamos um soco na boca. Pela manhã, protestaram em frente à instituição. E ela não mereceu isso. Liane Roque, de 59 anos, é coordenadora pedagógica do colégio. Tem 36 anos de magistério. Segundo a direção, a professora foi agredida pela irmã de um dos alunos no começo da noite desta quarta-feira. A vítima perdeu vários dentes. A agressora é uma mulher de 30 anos sem antecedentes criminais. Ela deve ser indiciada por lesão corporal grave. As aulas foram suspensas em apoio à colega. Momento de parar e pensar em ações imediatas a longo prazo também, mas principalmente o que nós vamos fazer agora. A Escola de Ensino Fundamental tem 1.300 alunos e aulas em 3 turnos. À noite são estudantes do EJA, mas as mães dos pequenos que estudam durante o dia afirmam preocupação em todos os horários. A gente deixa nossos filhos na escola e tem que passar por isso aí. Se a pessoa tem uma arma, a pessoa vai ali e mata, né? Este foi o segundo caso de violência contra professores da rede pública de Porto Alegre em uma semana. Uma educadora da zona leste da capital também ficou marcada pela intolerância. Os servidores cobram providências da prefeitura. O prefeito municipal retirou a guarda municipal das escolas e isso tem ocasionado não só essa violência física, mas a violência verbal também aos professores. Respeito a opinião, penso o contrário. Não é colocando um guarda para cada professor, que teria que ser o caso do jeito que está a violência nas escolas municipais, estaduais, que nós vamos resolver o problema. Esse é um problema que as famílias têm que abraçarem. As escolas e as famílias têm que se entenderem. Não é possível que irmãos saiam de casa para agredir professores de irmãos que lá estão estudando. Não é assim que nós vamos resolver o problema. Com mais policiamento, é com mais conversa, com um melhor comportamento das pessoas e as famílias, a comunidade escolar abraçando as escolas e dando respeito aos professores, respeitando os professores e ensinando isso em casa. Ainda sobre a questão da violência, a gente tem aí uma informação, um print de uma mensagem que a professora agredida mandou para a nossa produção. Ela diz que todos somos vítimas, e eu concordo com ela, tanto os agredidos como os agressores, né? Essa é uma situação que tem que ser resolvida no debate, na conversa,
e não simplesmente colocando mais guardas, porque mais guardas é impossível a gente colocar. Tá? Vamos combinar que do jeito que está a situação, não é colocando mais vigilância para simplesmente fazer o quê? Vamos ficar ali marcando os alunos de cima. Aí viram as costas, vai lá um irmão no aluno e agride um professor. Não é assim. A Secretaria Municipal de Educação informa que prestou apoio a docente no dia da agressão e que já fez reunião entre equipe pedagógica e diretoria da escola. É por aí, mas tem que envolver a comunidade escolar como um todo. Disse ainda que tem realizado projetos de combate à violência no ambiente escolar. Pelo jeito, são poucos ainda, tem que ampliar isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma outra situação. Nós vamos voltar a falar de violência em escolas, agressões e brigas entre alunos no interior do estado, onde também, infelizmente, a gente tem essa situação das brigas e violência nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. E uma briga no presídio estadual do Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, terminou com 8 presos feridos na manhã de hoje. E aí, André, o que a gente fica abismado é que eles ficaram feridos em troca de tiros entre eles, porque a Brigada Militar usou armas de festim. É isso? Tinha armas dentro do presídio? Boa noite a todos, boa noite, Felipe. Foi isso mesmo, a briga foi entre dois grupos rivais durante o horário de sol dos detentos. O preso atirou contra um rival e também contra os PMs que estavam na guarita, Felipe. Os policiais utilizaram munição anti-motim para tentar controlar a situação. Os 8 feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa do município sem gravidade. O presídio possui capacidade para 59 presos, Felipe, mas hoje 192 estavam no local. A Superintendência dos Serviços Penitenciários vai abrir um procedimento administrativo para investigar o caso. A suspeita é de que a arma tenha sido arremessada por cima do muro. A situação foi controlada somente à tarde, depois de uma revista, Felipe. Agora, é fantástico isso pensar, né? Como é que eles se feriram? A arma estava em poder deles. Não dá, né? Os presídios, de vez em quando a gente fala de vazar celular, né, André? Vaza arma, vaza tudo nos presídios do Rio Grande do Sul. Passa tudo. Uma história que vem de Marau, uma família de recicladores encontrou R$ 8.700 no meio do lixo e um belíssimo exemplo, devolveu o dinheiro. Quanto tempo eles precisariam, hein, André, trabalhar para juntar esse dinheiro todo? 3 meses, Felipe. A família do seu Ivan Mingotti tira o sustento do papel que coleta do comércio de Marau. Eles separavam o material recolhido na terça-feira, quando a dona Verenice, esposa de seu Ivan, encontrou o dinheiro. Os R$ 8.700 estavam separados e presos com elástico. Seu Ivan gravou um vídeo do filho com as cédulas e publicou nas redes sociais. Mesmo antes da repercussão, a família foi até o estabelecimento comercial onde havia feito a coleta do material reciclável e devolveu o dinheiro, Felipe. O comerciante agradeceu o gesto de honestidade e agora conversa com o reciclador para saber como vai recompensar essa atitude. Que maravilha, né, cara? O povo nos dando cada vez mais bons exemplos. A gente fica falando dos maus muitas vezes, a gente tem que valorizar os bons. Vamos falar de previsão do tempo? A mínima hoje foi de 9 graus em Pinheiro Machado, no sul do estado. À tarde a temperatura subiu bastante, a máxima chegou a 27 graus na Grande Porto Alegre e também nas Missões. E atenção, porque o próximo amanhecer, segundo a Luciane Coleman, será gelado. Teremos frio no inverno, Lu. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, vai fazer frio, mas só no início da manhã, viu? Pode chegar a 5 graus a mínima em alguns pontos da Serra, da Campanha e da região sul. Mas como a previsão é de uma sexta ensolarada, a temperatura sobe rapidamente à tarde. Por isso a gente vai ter, na verdade, uma sexta-feira de grande oscilação térmica, daquele famoso efeito cebola das roupas, né? Muita atenção nessa sexta também para os altos índices de radiação ultravioleta. Então, quem for se expor ao sol, protetor solar tem que usar sim.
Olha só, a mínima em Caxias, 9 graus e máxima de 31 em Santa Rosa. Aqui em Porto Alegre, mínima de 10, máxima de 26, uma sexta de sol e nuvens. O sábado, como já estava previsto, muita chuva. E no domingo, aí sim, o tempo volta a firmar, Felipe, ou seja, vai ser um feriado que não vai ter sol o tempo inteiro, mas vai dar para aproveitar bastante sim. Esperamos todos nós. Bom, Lu, tá aí, olhando o movimento, como é que estão as estradas, Lu? Pois é, quase perdi aqui agora o fone. Bom, fui olhar ali. Pá. Sim. Bom, Felipe, o movimento está muito intenso aqui, viu? Na saída de Porto Alegre pela BR-290. Vou pedir para o Ernesto mostrar para vocês. Olha só, o movimento intenso, mas aqui nesse ponto, que é da BR-290 próximo à PRF, ele está fluindo. Em compensação, ali na saída pela Terceira Perimetral, pela Castelo Branco, o trânsito está bem trancado, bem carregado. Não é uma boa hora para sair de casa. Bom, lembrando que a Operação Viagem Segura começa à meia-noite de hoje, vai até domingo. Sim. O Detran, ele divulgou hoje um balanço em relação às mortes durante os feriados de finados nos últimos 10 anos. E olha, Felipe, o número ele é bem assustador, viu? Foram 218 mortes nesses feriados. Então, muita atenção, porque principalmente acontecem à noite e à madrugada. Então, tem que ter, assim, ó, cuidado redobrado, sabe? Parece aquela frase de praxe, mas tem que ter, sim, acelera menos, muita atenção, de olho na fiscalização, na velocidade. Bom, Felipe, ainda falando sobre estradas gaúchas, o grupo... É o que eu ia te perguntar, né? Vamos ter cobrança Vamos ter cobrança de pedágio de novo, né? Pois é, Felipe, a gente vai ter sim cobrança de pedágio. O grupo CCR, ele venceu o leilão e vai ser responsável por 4 rodovias federais aqui no estado. São elas a 101, a 386, a 448, que é a rodovia do Parque, e aqui a BR-290. Bom, a proposta vencedora, ela prevê então um pedágio de R$ 4,30 nos dois sentidos, tá? Esse contrato ele vai ter duração de 30 anos, vai ser assinado em janeiro de 2019, já ali no meio já da nossa temporada de verão, e aí a empresa ela vai ter um mês então para iniciar os trabalhos de recuperação das estradas e também da cobrança de pedágio. E inicialmente a gente deve ter praças de pedágio aqui na 290 em Gravataí e em Santo Antônio da Patrulha. Felipe. Obrigado, Lu. Um novo jeito de morar está surgindo em Porto Alegre. As antigas repúblicas deram lugar a casas e prédios compartilhados, onde os moradores são estimulados a deixar o isolamento e fazer amizades. Pode parecer um edifício residencial como outro qualquer, mas não é. Na verdade, é um projeto de co-living, ou casa compartilhada. Tem os seus apartamentos para usar, não para comprar. Ele usa pelo tempo que ele quer, 1 mês, 2 meses, a vida inteira. Ele está pronto, mobiliado. Silvio é sul-coreano e mora no Brasil há 27 anos. Há 2 meses veio para Porto Alegre a trabalho. No início ficou num hostel para fazer amizades, até que conheceu o projeto. Achei esse apartamento que é praticamente quase o mesmo conceito de um hostel, com melhores condições. Por exemplo, lavanderia, piscinas, academia. Os apartamentos têm 30 metros quadrados. O aluguel custa em média R$ 1.800. O grande diferencial está nas áreas compartilhadas. O prédio conta com lavanderia, academia com personal trainer, salão de festas, que também é usado como escritório, e um grande lounge com piscina, sala de estar e cozinha. O José mora no local desde a inauguração em março e diz que o projeto estimula a convivência. O compartilhar. Vou comer uma pizza. Alguém quer dividir uma pizza comigo? Né? Ela é muito grande para mim, então eu não vou jantar sozinho. Agora eu estou entrando numa outra casa compartilhada de Porto Alegre, que na verdade segue o conceito mais original do co-living. Aqui é um grande apartamento em que cada morador aluga um quarto e ainda usufrui das áreas de convivência. A empresa surgiu há 1 ano e meio e já conta com 4 imóveis. Este apartamento tem 11 quartos e reúne pessoas de todas as idades e profissões. A gente tenta deixar o máximo lar possível, que as pessoas se sintam mais família possível e que a divisão de espaço seja cada vez mais contínua. O projeto repaginou as antigas repúblicas de estudantes e aproximou pessoas. A locação custa entre R$ 800 e R$ 1.800.
A cozinha é compartilhada, assim como o terraço. Uma das moradoras é a Joana, que já conhecia este modelo de residência muito comum em outros países. A gente aprender que o convívio, o olho no olho, que isso é importante. Numa época de redes virtuais, as moradias compartilhadas buscam resgatar antigos valores. Acho que a gente está caminhando para uma linha mais do desapego, assim, e para o que realmente importa, né? Que assim, que são as relações. Desapego, bacana, hein? Vamos mudar de assunto? Vamos tratar de um negócio muito legal. Programar o seu final de semana. E a agenda de hoje vai ter que ser acelerada. Tem muita coisa acontecendo em Porto Alegre, Andrei. É verdade, Felipe. Estreou a cinebiografia de um dos artistas mais talentosos do século XX, Freddie Mercury. O filme é apoteótico, cheio de canções e atores muito parecidos com o quarteto original do Queen. E ainda a adaptação O Quebra-Nozes e Os Quatro Reinos, uma fantasia perfeita para entreter a criançada no feriadão, viu? O primeiro a ligar agora leva um par de ingressos para qualquer sala do GNC Cinemas. Cinema 3230-5244. 3230-5244. Nos palcos tem Ícaro and the Black Stars, amanhã às 9 da noite no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. O ator Ícaro Silva interpreta ícones da Black Music. E atenção, temos 3 pares para os 3 primeiros que ligarem agora para 3230-5244. 3230-5244. Também tem ingressos para a peça estrelada por Luana Piovani. Ele ainda está aqui, em cartaz de sexta a domingo, no Teatro da Unicinos, na capital. E abriram hoje as feiras do livro aqui de Porto Alegre e a de Pelotas, com mais uma baita opção de lazer para o feriadão, Felipe. É o meu programa predileto, feriadão, levar as crianças, passear na Praça da Alfândega, comprar livros, olhar os saldos, Andrei. Sempre tem muita coisa boa acontecendo, fora a agenda que envolve a Praça da Alfândega com vários personagens, né, e também autores, né, fazendo palestras e dando depoimentos. Né? Temos descontos lá na feira que às vezes chegam a 20%, então vale a pena procurar lá um saldo, um sebo lá e sempre sai alguma coisa. É um belíssimo programa para o final de semana. 2 casos de violência entre alunos dentro de sala de aula chocam o interior do estado. Você vai ver em instantes, aqui, na segunda edição. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino. A gente volta a tratar da violência nas escolas do Rio Grande do Sul. Dessa vez foi dentro de uma sala de aula em Rosário do Sul, centro do estado. Um vídeo que está circulando pela internet mostra 2 alunos se agredindo no meio da sala de aula. Andrei Rosseto, o caso ganhou uma repercussão imensa nas redes sociais, porque afinal de contas o professor segue ali no quadro negro e não interfere, Andrei. Exatamente, Felipe. O caso aconteceu em uma escola estadual de Rosário do Sul. O vídeo foi postado pelo pai do adolescente agredido. O menino tem 12 anos. Nas imagens a gente vê aí, o professor continua escrevendo no quadro enquanto acontece a briga. O estudante chega a ser jogado no chão, leva empurrões, esbarra no quadro e é agarrado pelo pescoço. A postura do professor, que não interferiu na briga, Felipe, é questionada pelo pai do estudante agredido. A 19ª Coordenadoria Regional de Educação abriu sindicância para apurar a conduta do docente. O pai também registrou ocorrência na polícia. Nossa produção entrou em contato com o delegado, mas como o caso envolve adolescentes, ele disse que não vai falar sobre a briga. A direção da escola não informou se o professor segue trabalhando, Felipe. Nossa equipe foi a Rosário do Sul e conversou com o pai do aluno agredido. Veja só o que ele disse a respeito.
É um sentimento bem complicado, né? Tu vê uma situação onde teu filho está sendo agredido, onde tu confia na escola e vê o professor, ou quem seria o responsável, omitindo e aceitando uma situação, isso é bem ruim mesmo, que acredito que nenhum pai, nenhuma mãe queira passar por isso, né? E a questão ali é de omissão mesmo, né? Porque afinal de contas a gente não pode ver duas adolescentes brigando daquele jeito e não entrar, não fazer uma intervenção, até para botar respeito na gurizada, né? O professor se omite da situação ali. Isso também não pode acontecer. Se a gente está defendendo que em Porto Alegre não sejam agredidos os professores, não dá para a gente pegar e dizer que ele não vai pegar e interferir numa situação como essa, né, Andrei? Exatamente, Felipe. Uma outra agressão aconteceu em Passo Fundo, lá na região norte do estado. Um aluno de 17 anos foi esfaqueado por uma colega dentro da sala de aula no Instituto Estadual Ceci Leite Costa. O adolescente foi encaminhado ao hospital e o estado de saúde dele é estável. O motivo da agressão, Felipe, ainda não foi esclarecido. A Polícia Civil vai investigar o caso. É outra situação, né? Mais uma vez aí, nesse caso, o adolescente levando, e aí, de novo, eu acho que é a família responsável, levando arma para dentro de uma escola. Não é possível, né? Realmente, as situações se repetem no Rio Grande do Sul. Muita coisa pode ser da área da segurança pública e da educação. Aqui em Porto Alegre, é da família. Aqui em Porto Alegre, 2 casos em uma semana. Boa noite, até amanhã. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino.